Uma boa noite a todos. Nosso pastor Marcos, hoje está ministrando com os nossos irmãos ali na nossa igreja em Santos. Que Deus esteja ali também abençoando a pregação do pastor e que os irmãos ali também sejam edificados pela palavra ali. Ok? Vamos orar, vamos colocar a mensagem diante do altar do Senhor. Querido Deus, eu quero te agradecer, eu quero te louvar, Senhor, primeiramente pela tua presença nas nossas vidas. Agradecer porque até aqui o Senhor tem nos abençoado com os louvores. Eu peço que em nome de Jesus o Senhor esteja dirigindo a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 22. Evangelho de Mateus, capítulo 22, nós leremos do verso 1 até o verso 14. Diz assim a palavra: De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: Dizei aos convidados: Eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E outros, agarrando os seus servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: Está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrarem. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver o que estava à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem a veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: Amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. É um texto já conhecido da igreja. O reino de Deus, ele é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. É muito comum nós encontrarmos nos evangelhos momentos em que Jesus ensina os seus discípulos as coisas inerentes ao reino dos céus. Porque o reino dos céus, ele é diferente do reino no qual nós estamos acostumados a viver. O reino é diferente. Os valores, os fundamentos, os princípios que regem o reino dos céus são diferentes dos princípios e dos valores regidos aqui no reino humano. Se o reino humano muitas vezes valoriza o poder, o status, o dinheiro, valoriza os bens materiais, a posição social que cada um tem, valoriza a prática muitas vezes da vingança, das vantagens ilícitas, o reino dos céus valoriza outras coisas. Valoriza a humildade,
valoriza o amor ao próximo, valoriza a mansidão, a prática do perdão, a integridade, a verdade. São valores completamente diferentes. Não é? E por isso, muitas vezes, vocês vão encontrar muitas vezes Jesus dizendo, porque o reino dos céus, ele é semelhante a... Né? E aí ele lança a mão de uma parábola, ele lança a mão ali de uma ilustração, né? Para explicar como as coisas funcionam nesse reino. Né? Como elas funcionam, como ela é regida nesse reino. E o texto que nós lemos, nós vimos que Jesus está aqui comparando o reino dos céus a um casamento. A um casamento oferecido por um rei, né, para o seu filho. Mas para nós entendermos um pouquinho mais sobre essa parábola, né, nós precisamos entender em que circunstâncias Jesus falou essa palavra, né, e para quem ela foi dirigida. Se nós voltarmos aqui um capítulo, nós vamos ver que Jesus, ele havia feito a sua entrada triunfal em Jerusalém. Né, e havia uma multidão atrás dele, clamando, né, como rei, aclamando como rei, né, dizendo hosanas nas alturas, né, bendito o filho de Davi, né, e havia um alvoroço muito grande ali. Né, e Jesus, depois então, chegando em Jerusalém, então ele começa a purificar o templo, começa a derrubar as mesas dos cambistas, começa a expulsar os vendedores ali, né, covil de salteadores. A minha casa será chamada casa de oração. Então, imaginem a confusão que aconteceu ali naquela região, naqueles momentos, quando ele purifica. E não bastasse isso, depois ele começa então a curar cegos, curar coxos. E a multidão estava ali em êxtase naquele momento. Todos estavam clamando por Jesus. E alguns não estavam gostando disso. Os líderes dos sacerdotes, os anciãos, aqueles líderes religiosos, eles não estavam gostando daquilo que estava acontecendo. E aqueles líderes, eles cercaram Jesus naquele momento meio bagunçado, aquela multidão toda alvoroçada, e disseram assim: olha, Jesus, com que autoridade você está fazendo isso? Em nome de quem você está realizando todas estas coisas, causando toda esta confusão? E Jesus, ele fala assim: olha, eu vou fazer uma pergunta para você. Se vocês me responderem, eu respondo com que autoridade eu estou fazendo estas coisas. E aí ele pergunta assim: João Batista, o que vocês acham? João Batista, o batismo dele veio dos céus ou veio da terra? Ele estava querendo dizer assim: o ministério de João Batista veio de Deus ou veio dos homens? E aí então aqueles líderes começaram a confabular entre si, conversando entre eles, dizendo: olha, se nós dissermos que veio dos céus, aí ele vai dizer: então por que vocês não acreditaram nele? Mas se nós dissermos que veio dos homens, que é terreno, nós vamos ter um problema com essa multidão aqui. Porque essa multidão crê que João Batista foi um profeta. Então, eles ficaram sem saber da resposta. Então eles chegaram novamente na frente de Jesus e disseram: olha, nós não sabemos responder. Não sabemos qual a resposta. Então Jesus disse: olha, então também eu não vou dizer com que autoridade eu faço todas estas coisas. Mas é interessante que logo em seguida, Jesus, ele direciona uma série de 3 parábolas para aqueles homens, especificamente para aqueles homens. 3 parábolas. A primeira parábola
falava do homem que tinha 2 filhos. Então, ele disse assim, olha, um homem tinha 2 filhos, né, e certa vez o pai disse ao filho, olha, vai trabalhar na minha vinha hoje. E o primeiro filho disse, tudo bem, pai, eu estou indo. Mas não foi. E aí, então, ele pede para o seu segundo filho a mesma coisa, vá trabalhar na minha vinha. E aquele filho diz, olha, não vou. Mas depois ele se arrependeu e acabou indo. E aí Jesus pergunta para aqueles homens, então, quem vocês acham que realmente fez a vontade do Pai? Ora, o segundo. O segundo que acabou fazendo a vontade do Pai. E aí Jesus diz assim para eles, olha, em verdade eu digo para vocês, que as prostitutas, as meretrizes, os publicanos, cobradores de impostos, eles estão entrando no reino dos céus na frente de vocês. Porque quando João Batista, esse cuja autoridade vocês não sabem de onde vem, esse João Batista, quando pregou para eles se arrependeram e seguiram um novo caminho, ao passo que vocês não se arrependeram. Então eles estão entrando no reino dos céus, na frente de vocês. Aqueles que são marginalizados pela sociedade, mas que creram, estão entrando na frente de vocês, que se consideram poderosos. Mas aí então ele lança uma nova parábola, falando dos lavradores maus. E aí diz que havia um homem, um proprietário, que tinha ali a sua lavoura, e ele arrendou essa lavoura para alguns lavradores. E depois ele se distanciou dessa lavoura, a fim de buscar os frutos quando fossem necessários. Mas aí, quando foi a época dos frutos, que ele teria direito a receber, então ele manda os seus servos para ir buscar os frutos, e diz a palavra de Deus que aqueles lavradores mataram os servos daquele senhor. E aí depois, então, ele chama novos servos para poder reivindicar os frutos que eram do dono da fazenda. E da mesma forma, eles também mataram. E por fim, então, ele diz, bom, agora eu vou enviar o meu filho, porque o meu filho, certamente, eles vão respeitar. Mas aí, quando chega o filho, aqueles lavradores dizem assim, poxa, esse daí é o herdeiro. Vamos matá-lo e vamos tomar posse da terra. E aí Jesus faz uma nova pergunta para aqueles fariseus, para aqueles líderes. Fala assim, o que vocês acham, que aquele lavrador deveria fazer? Aquele proprietário, deveria fazer com os lavradores? Deveria matá-los, e entregá-los, e entregar a terra para outras pessoas que vão cuidar e vão trazer os frutos necessários. E Jesus, então, diz assim, então o reino de Deus será arrancado de vocês e será entregue para outras pessoas cuidarem, e vocês vão perecer. E aqueles sacerdotes estavam entendendo que essas parábolas estavam sendo direcionadas para eles. E aí então Jesus ele fala a terceira parábola, ele lança a terceira parábola, falando justamente das bodas do rei. Jesus compara o reino dos céus a um casamento, a uma festa de casamento. E isso nos dá uma ideia de que o reino dos céus é um ambiente alegre, é um ambiente festivo, é como uma festa de casamento. É um momento de regozijo, é um lugar de prazer, um lugar de festa. Quem que não gosta de uma boa festa de casamento aqui, não é verdade? E talvez a festa de casamento seja uma das festas mais celebradas no mundo. Todo mundo celebra festas de casamento. Cada um com a sua cultura, a religião, de acordo com a sua raça, com as suas tradições. Mas, de uma forma ou de outra, o mundo inteiro celebra essa data que é
tão importante na vida de um casal, né? As bodas do casamento. Jesus realizou o seu primeiro milagre num casamento, né? Quando a festa estava correndo o risco de acabar antecipadamente, porque o vinho havia se acabado. Jesus então transforma a água em vinho, para que essa festa perdure o tempo que fosse necessário, né? E a festa que Jesus está propondo aqui é uma festa de casamento, mas não é uma festa comum. É uma festa de um rei, né? Um rei celebrando a festa para o seu filho, né? Então as expectativas de uma festa como essa são muito maiores, né? É a festa de um rei. Mas parece que alguma coisa aqui no texto que nós lemos não estava indo muito bem, né? Porque os seus convidados não quiseram vir. E apesar da insistência do rei, pois a festa já estava preparada, já estava tudo pronto, o churrasco já estava pronto, né? Os convidados se recusaram a comparecer, rejeitaram o convite do rei. Eu fico imaginando aqui o que poderia fazer uma pessoa recusar uma festa de casamento de um rei, né? De uma autoridade, né? Como pode alguém recusar um convite desse? E a gente sabe que ao longo das gerações, Deus ele sempre enviou profetas, mensageiros para o povo de Israel, com o objetivo de corrigir a trajetória deste povo. Deus escolheu esse povo para que ele fosse um exemplo para as outras nações, né? Quando Deus elegeu o povo de Israel, de ti farei uma grande nação, né? Era para que Israel fosse o exemplo, né? Para os outros povos, para as outras terras, outras civilizações, para que eles, olhando para o povo de Israel, dissessem: poxa vida, verdadeiramente existe um Deus poderoso, né? Eles eram meio que embaixadores de Deus para as outras nações. Mas, ao invés de Israel se arrepender com a vinda dos profetas, que muitas vezes tentaram corrigir o caminho, eles rejeitaram a mensagem dos profetas. E muitos deles foram mortos, foram martirizados, né? É uma forma deles recusarem o convite, né? Os profetas, o povo de Israel preferiu fazer alianças com outros povos idólatras, que nada tinha a ver com Deus, e preferiam ser muito mais amigos do mundo do que celebrar a festa com o rei. Muito bem, a festa estava pronta, os convidados não eram dignos, não é? Então, a palavra de Deus diz que ele envia os seus servos para todos os cantos, para convidar a todos os que encontrarem pelo caminho. E foi exatamente o que eles fizeram, né? Chamaram a todos, bons e maus, como diz a palavra. E diz a palavra que o salão de festa agora então ficou repleto. Jesus está dizendo que o convite agora foi estendido a todos que quiserem participar das bodas. Todas as tribos, todas as línguas, todas as nações. E aqui cabe uma observação. Se a gente ler o verso 7, a gente percebe que o rei ele ficou irado com o povo, ficou irado com seus convidados, né? E enviou suas tropas e exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Esse é o verso 7. E realmente esse é um versículo profético de Jesus, porque realmente isso aconteceu.
né, no ano 70 depois de Cristo. Realmente Jerusalém foi invadida pelo exército romano e a cidade foi destruída e o templo foi totalmente incendiado, né? Então, um texto profético. E depois, então, disso, Jesus está dizendo que abriu o convite a todos, né? Então, às vezes passa-nos uma impressão de que o reino dos céus ele foi aberto a nós, gentios, por conta da ira de Deus, né? Porque Deus ficou irado com Israel e por conta disso ele destruiu ali o povo, destruiu a cidade e disse, olha, a festa já está pronta mesmo, né? Então vamos chamar aqui, então quem tiver, chame pelos cantos aí, né? Muitas vezes essa passagem passa-nos essa ideia. Mas se nós lermos a palavra de Deus como um todo, nós vamos ver que não é bem assim, né? Que a promessa para o povo gentil já foi dada desde o tempo de Abraão, né? Desde o tempo de Abraão, quando ele diz que de ti farei uma grande nação e através de ti, né, todas as nações serão abençoadas. Deus já estava falando lá para Abraão que um dia, né, o reino dos céus seria aberto a todos, a todas as nações, né? Então, não tem muito a ver. Se a gente lê o texto talvez mais lido, né, na palavra de Deus, João 3,16, ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, né? Deus amou o mundo, está dizendo que Deus amou a humanidade. E a humanidade aqui está dizendo, seja judeu, seja gentil, né, a todos, né? Ele deu o seu Filho amado para todos. Então, realmente, Deus se irou, né, no verso 7 lá, realmente Deus se irou e o povo teve as suas consequências. Mas no versículo seguinte, então, a gente percebe que o amor de Deus prevaleceu. Prevaleceu sobre a humanidade a ponto de convidar a todos para o reino. Muito bem, verso 10 diz ali então, e saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. A sala do banquete agora estava cheia, alegre, né? Os servos do Senhor não fizeram acepção de pessoas. Quando foram pelos caminhos, eles foram buscando a todos, os bons e os maus, não importa, né? O rei pediu para que fosse ao encontro de todos e trazer a todos. Mas ao entrar na sala, o rei ele observa algo diferente em um dos seus convidados. Notem que se no verso 10 a ordem era de convidar a todos, né, que o encontrasse pelo caminho, agora as coisas passam a ter assim um caráter mais pessoal, um caráter mais individual, né? O rei ele passa pelo salão e observa a cada um dos seus convidados. E ele notou que havia um deles que não estava usando as vestes adequadas para a festa. A palavra aqui ela não nos diz o motivo pelo qual aquele homem não estava com o traje adequado, mas nós podemos concluir que o fato de ele estar sem as vestes nupciais causou uma grande indignação àquele rei, a ponto de ele expulsá-lo da festa. O rei ele estava celebrando uma festa. Não era uma festa para ele, era uma festa para o seu filho. E aquele homem que havia aceitado o convite, estava lá no salão da festa, mas ele estava despreparado para a festa. Ele não estava pronto para participar da celebração e precisou ser retirado. As vestes nupciais, elas representam um revestimento da justiça de Cristo em nossa vida. E que ao vestir essas vestes é bom, né? Ao vesti-las, né, todos se tornam iguais
perante Deus para participar da festa. Vamos abrir lá um texto da palavra de Deus em Gálatas 3, 26 e 27. Gálatas capítulo 3, 26 e 27. Diz assim: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Porque todos, quando fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Você é revestido de Cristo, irmão? Se você é revestido de Cristo, você está apto a entrar nesta festa. Amém? Amém. Para Deus, não existe bons e nem maus. Né? Nós vimos que na festa entraram bons e maus. Porque todos nós, irmãos, somos pecadores e nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Para Deus, o que existe são aqueles que se revestiram de Cristo pela fé e aqueles que não se revestiram de Cristo. Porque Jesus, através da sua morte e ressurreição, ele nos torna justos diante de Deus, sendo ele o Filho de Deus, que não teve pecado no mundo, morreu por nós pecadores, substituindo a nossa morte pela dele. A carta de 1 João, capítulo 2, 23, ela diz assim que todo aquele que nega o Filho não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Não basta aceitar o convite, mas não se vestir com as vestes nupciais. Pai e Filho. Por isso, aquele que diz muitas vezes, olha, eu acredito em Deus, eu oro, faço minhas orações, eu até gosto de ler um pouco a Bíblia, eu sou bom, eu sou uma boa pessoa, sou um bom marido, um bom trabalhador, pratico aí boas ações, né? Mas essa coisa de confessar os meus pecados, de receber a Cristo como meu Salvador, né? Mudança de vida, eu acho que isso, eu não preciso de um Salvador. Né? Não sei quantas pessoas conhecem pessoas assim, né? que diz que não precisam de um Salvador, né? Porque creio que não necessita, porque se julga bom o suficiente. Né? E com certeza, essa pessoa poderia dizer, com certeza Deus vai se agradar de mim quando chegar lá no céu. Né? Deus vai gostar de mim, porque olha como eu fui bom, né? Como eu fui honesto. E naquele dia Deus vai dizer, amigo, onde estão as suas vestes? Né? E como você entrou aqui sem elas? E essa pessoa não ficará para a festa. A fé em Jesus Cristo é a chave para entrarmos no reino de Deus. E esta é uma atitude que cabe a cada um de nós. Ela é individual. Cada um de nós tem a responsabilidade de entregar a sua vida a Cristo Jesus e então a participar dessa grande festa, participar do reino de Deus. A fé ela não é apenas acreditar que Jesus nasceu lá há 2000 e tantos anos, né? Mas a fé em Jesus provoca mudança de vida, mudança de comportamento, de atitudes, uma mudança de trajetória, é um novo andar, é um novo caminho, são novas perspectivas, afinal é um novo reino, né? Outros valores, outros princípios. No fim diz que muitos serão chamados. Muitas pessoas foram convidadas para essa festa. Muitas pessoas ainda estão sendo convidadas para esta festa. Mas muitos rejeitam, não querem. Entendem que
Existem outras coisas mais prioritárias do que fazer, do que entregar a sua vida a Cristo. Outros foram convidados, rejeitaram, e além de rejeitar também ainda maltratam aqueles que pregam a palavra. Não é? Quantos cristãos são perseguidos ainda hoje, tentando apresentar a palavra de Deus, convidando as pessoas para o reino, e as pessoas, além de rejeitarem, ainda perseguem aqueles que estão convidando. Existe um outro grupo que também foi convidado, aceitou o convite, chegou no salão, mas se recusa a vestir as vestes nupciais. Se recusa a se revestir da justiça de Cristo. Querem entrar no reino de Deus, mas querem entrar com justiça própria, com as suas boas ações. Muitos serão chamados, como ele conclui aqui, muitos serão chamados, mas escolhidos somente aqueles que aceitam o convite para entrar no reino, para entrar na festa e se permitem ser revestidos de Cristo. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, nós queremos agradecer ao Senhor, ó Pai, pela Tua palavra. Tu nos conhece nossas limitações, mas a Tua palavra, Pai, foi proferida. E eu peço que em nome de Jesus, o Senhor esteja abençoando a cada um. Deus amado, Tu conheces cada coração, sabes, ó Deus, que o Senhor enviou o Teu Filho amado, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário por nós. Obrigado, ó Deus, porque através dele nós nos tornamos justos, justificados pela fé em Cristo Jesus. Sabemos que não merecemos, não somos dignos de entrarmos nesta festa, mas pela Tua graça, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, Deus, é que nós podemos chegar vestidos, ó Deus, com as vestes nupciais, ó Pai, com a justiça de Cristo, que nós possamos, ó Deus, a cada dia mais estar nessa festa, louvando, engrandecendo, exaltando o nome do Senhor no reino dos céus, ó Pai. Deus amado, aquele que ainda tem dúvidas no seu coração, ó Deus, eu peço que em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo esteja falando, ó Pai, da necessidade de se entregar, necessidade, ó Deus, de se colocar à disposição de Cristo, se arrepender dos seus pecados, ó Pai, e aceitar a Tua mensagem. Deus amado, talvez alguns que estejam assistindo pela internet, ó Pai, pelas redes sociais, nós não conhecemos, ó Deus, mas que talvez tenham essa dúvida, talvez ainda não entregaram as suas vidas a Jesus Cristo. Eu peço que em nome de Jesus, ó Pai, que o Teu Espírito esteja falando, que possam fazer, ó Deus, vestir as vestes nupciais, ó Pai, e estar na presença do Senhor. Em nome de Jesus, eu agradeço. Amém.